O Despertar da Consciência na Civilização Medieval, por Marie-Dominique Chenu. Tradução Juvenal Savian Filho, Edições Loyola, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. O livro é pequeno, é uma bela edição, páginas amareladas, com notas de rodapés, muitas vezes extensas, que não serão lidas. Então, caso queiram aprofundar o que aqui será visto, tenham esta edição em mãos. E eu também peço para que, caso queiram e possam e devam ajudar o canal, caso gostem do que aqui é feito, deste trabalho e concordem com ele, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Os links estão no descritivo. Também há link para a lista da Amazon. Lá na lista de desejos da Amazon você encontra diversos livros. Caso tenha algum que você queira que eu inclua lá, basta solicitá-lo, que assim será feito para que possa ser comprado, etc. Então entre em contato e saiba mais. Dê uma olhada nas possibilidades de auxílio, sendo que também é possível tornar-se membro aqui do canal. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês, enquanto a assinatura podem ser canceladas a qualquer momento. E há diversas possibilidades. Começam a R$ 1,99 e, podendo contribuir com mais, há a possibilidade de graduais preços, enfim, para cada possibilidade, para cada bolso, caso o meu trabalho algo valha. E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, caso estejam chegando agora, sejam muito bem-vindos, aliás, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento nesta plataforma. Cada vez que você curte, cada vez que você comenta, nem que seja um ponto de exclamação, uma vírgula, qualquer coisa aleatória, cada vez que você compartilha um vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e, portanto, passa a ofertá-lo a outras pessoas também. Então, me ajude a fazer com que esse trabalho cresça. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prefácio. Apresentação do tradutor brasileiro. O pequeno grande livro de Marie-Dominique Chenu sobre o despertar da consciência na civilização medieval dispensa qualquer apresentação. Não fosse, porém, o tempo de 35 anos que nos separa de sua publicação, tal evidência se imporia inconteste. Ora, como ele nunca foi traduzido no Brasil, aliás, poucas obras de Chenu foram traduzidas aqui, vale dizer uma palavrinha sobre o espírito desta obra. O princípio que parece nortear o texto de Chenu é composto de dois elementos. De um lado, o reconhecimento claro da utilidade do trabalho de análise e exegese dos textos baseado neles mesmos, em sua lógica interna e em sua ordem de razões. De outro, a experiência contemporânea que lamenta, muitas vezes, a incapacidade da postura exclusivamente analítica de transcender a obra que é seu objeto de investigação e descobrir-lhe a relação com outras obras e com seu tempo. Daí que muitas vezes, como se diz, o historiador do pensamento, estando diante de uma árvore, não é capaz de perceber que está também diante de uma floresta. Ou então começa a falar da floresta sem perceber que só há uma árvore. Ora, foi exatamente para evitar esse desnorteamento que Chenu compôs os breves ensaios enfeixados aqui sob o título O Despertar da Consciência na Civilização Medieval. Após tê-los apresentado sob a forma de conferências no ciclo Conférences Albert Legrand, do Instituto de Estudos Medievais de Montreal, em 1968. Mas não apenas por isso. O que motiva Chenu, na realidade, parece ser uma convicção de que o espírito, em meio às suas operações, busca a unidade, de maneira que o próprio real não pode ser captado em sua densidade concreta, a não ser para além das especificações, no trabalho de colhimento de um sentido que unifica as experiências isoladas. Poder-se-ia ainda acrescentar que, se busca chegar às camadas mais profundas de significação daquela atitude que defende um estruturalismo estrito como método exclusivo para os estudos de história da filosofia,
rechaçando por isso toda tentativa de perscrutação de sentido, parece possível visualizar lá a defesa de uma atividade exclusivamente narrativa, para a razão, conjugada a uma profissão de fé no indiferentismo como a melhor postura para uma razão que não tem como investigar o que subjaz a cada uma dessas suas narrativas. No antípoda dessa atitude, Chenu não poderia aceitar que ela fosse propriamente filosófica, ao menos se toma por critério de atribuição de adjetivo filosófico a tradição nascida com os antigos de construção de um discurso fundamentado como logos apodeícticos. Essa perspectiva iluminaria a razão de ser um livro generalista, como o de Chenu. Ao mesmo tempo, o rigor de suas citações mostra que não há generalismo nele. Uma outra nota muito interessante no trabalho de Chenu e que se refere diretamente às questões que mais interessam ao homem contemporâneo, refere-se à concepção de pessoa humana. Ao contrário do que se diz, a contemporaneidade, muitas vezes, não consegue ler os antigos e medievais, senão atribuindo a eles uma antropologia estabelecida segundo critérios moralizantes e moralistas, quando, ao contrário, Chenu denuncia tais critérios, chamando-os de deformação das novas teologias. Para ele, a pessoa humana deve conceber-se segundo critérios de totalidades, os quais devem considerar inclusive a inelutável dimensão do não definido e não definível. É exatamente por essa sua insistência e por sua abertura de espírito que se entende como Chenu se mantinha atualizado com referência às pesquisas medievais. Na verdade, não há dúvida hoje de que ele constitui uma das raízes mais profundas do novo estilo de história e de história da filosofia praticadas no século XX com referência ao período medieval. Dessa perspectiva, ele mostra-se um arguto interlocutor, não apenas de autores como Etienne Gilson, Dom Wilmart e Henri de Lubac, como os quais já seria de esperar que dialogasse, porque esses professores também eram cristãos e principalmente historiadores da filosofia e da teologia, mas também com Georges Duby e Marc Bloch, entre outros, que não fizeram propriamente a história da filosofia nem da teologia. Ora, o próprio Chenu, por diversas vezes, preferia falar em fenômenos de civilização, evitando assim uma linguagem eclesiástica ou filosófico-religiosa que permitisse cindir a unidade do real. Deste ponto de vista, ele não apenas acompanhava a pesquisa de alguns dos autores mais importantes de sua época, como também revelava uma preocupação clara com o que 20 ou 30 anos depois, em discussões pedagógicas, se haveria de chamar de interdisciplinaridade ou transversalidade do saber, por ele designadas ainda como multidisciplinaridade. Se é assim, o texto de Chenu, embora já bem datado, não perdeu sua atualidade. Ao contrário, embora as pesquisas nas áreas por ele tocadas tenham avançado consideravelmente, seu livro não contém erros de interpretação, pois sua fineza produziu um texto repleto de intuições sutis, ainda válidas para o leitor que queira se aproximar dos séculos XII e XIII. Aqui está a razão de Chenu ser considerado um dos principais protagonistas do movimento de renovação dos estudos medievais no século XX. Essas são apenas algumas das razões que fizeram dele um grande medievista e de seu pequeno livro uma grande contribuição para o estudo da ética medieval. A ele, nossa homenagem. São Paulo, dezembro de 2005, Juvenal Savian Filho. Introdução. Assim como é bom na vida do espírito e igualmente nas ciências da natureza consentir a especialização, não apenas porque ninguém pode abarcar manifestamente a totalidade do real, mas porque as condições metodológicas do saber são dadas pela fidelidade à especificação dos objetos, tanto importa outro sim manejar recapitulações sintéticas, ainda que elas se prestem sempre a ser revisadas. Com efeito, a realidade não pode ser percebida em sua densidade concreta, inebriante para o espírito, a não ser para além das especificações. O espírito, aliás, em meio à sucessividade de suas intelecções, é conduzido por uma incoercível necessidade de unidade.
O espírito, aliás, em meio à sucessividade de suas intelecções, é conduzido por uma incoercível necessidade de unidade. Os historiadores da filosofia e da teologia, o mais das vezes, não dão suficiente atenção a essa exigência. Os próprios trabalhos monográficos versando sobre os fenômenos da civilização não se atêm nos textos e enunciados, senão à superfície literária escrita dos comportamentos e das análises, aí incluídas as meditações metafísicas e místicas. Ao pé da letra, trata-se de uma história literária, apegando-se às expressões, aos conceitos elaborados, que deixa à margem entre os pressupostos as sensibilidades espontâneas, as emoções coletivas, as situações psicológicas ou morais e todo esse imaginário que não foi definido nem se pode definir. Essa é uma grave lacuna não somente histórica, não somente psicológica, mas metodológica em filosofia, como em todas as ciências do espírito. E mais ainda em teologia, se é verdade que a fé não tem sua vida por si mesma, posta sobre a realidade heterogênea da vida psicológica e social, mas se encarna e se exprime em comportamentos concretos no tecido da vida coletiva do povo de Deus, em suma, na história. Vemos assim atualmente se afirmarem, em relação contrária às departamentalizações tanto doutrinais como institucionais, as solicitações insistentes e a urgência de um trabalho interdisciplinar. Era essa já a insistência de Auguste Comte, que tem o aval para nos falar ainda hoje, abre aspas. Considerando-se em seu conjunto o desenvolvimento efetivo do espírito humano, fecha aspas, diz ele no início do seu curso de filosofia positiva, abre aspas, vê-se que as diferentes ciências de fato aperfeiçoaram-se ao mesmo tempo e mutuamente. Vê-se mesmo que os progressos das ciências e das artes dependeram uns dos outros por inumeráveis influências recíprocas. E vê-se, enfim, que todos esses progressos estiveram estreitamente ligados ao desenvolvimento geral da sociedade humana. Esse vasto encadeamento é tão real que, frequentemente, para conceber a geração efetiva de uma teoria científica, o espírito é conduzido a considerar o aperfeiçoamento de alguma arte que não tem nenhuma ligação racional com aquela teoria, ou mesmo a considerar algum progresso particular na organização social, sem o qual não teria sido possível aquela descoberta ter acontecido. Não se pode conhecer a verdadeira história de cada ciência, isto é, a formação real das descobertas das quais ela se compõe, a não ser estudando de maneira geral e direta a história da humanidade. Fecha aspas. Com base nessa elevada observação e neste difícil programa, quereríamos apresentar uma das mais sugestivas ilustrações na era da civilização denominada Idade Média Ocidental, o despertar da consciência. Por consciência, entendemos aqui a compreensão total do termo, registrada na própria linguagem, a totalidade dos fenômenos psicológicos e morais, ao mesmo tempo muito diversos e continuamente entrelaçados, tais como se manifestam não apenas na sucessão, na mobilidade, na complexidade de nossos atos, mas também em sua fonte viva, para além do visível, do mensurável, do analisável, no nível daquilo que chamamos hoje de inconsciente, o qual fecunda como um rio subterrâneo, desde a menor de nossas ações até nossos maiores desejos. Recorrendo a uma outra expressão, complementar como objeto e em dignidade, falaremos da interioridade como qualidade característica de nossas operações humanas. Interioridade de nós mesmos a nós mesmos, não somente na lucidez pela qual racionalizamos nossas espontaneidades, mas já no reflexo que provoca em nós, indivíduos e coletividades, essa descoberta inebriante que a reflexão jamais absorverá. Aí está, evidentemente, um dos lugares da inteligência do homem, de sua história, do progresso das sociedades, mesmo se os eventos exteriores se impõem dura e tumultuadamente a nosso espírito. Falamos aqui da Idade Média Ocidental na medida em que ela pode ser considerada um período homogêneo. Mas nessa continuidade, a continuidade das consciências, assim como da história, houve tempos fortes, sobressaltos, inovações nas consciências, precisamente mais do que nas instituições, que foram decisivos para a evolução então inaugurada. O século XII é inconteste o pivô dessas evoluções. Reconhecem os historiadores da economia como Marc Bloch, tão bem como os historiadores da espiritualidade, como Dom Wilmart.
Aqui mesmo, no Instituto de Estudos Medievais, foram expostos em 1933, de maneira excelente, os contextos e as causas, sob o sugestivo título O Renascimento do século XII. É desse ponto que parte nosso trabalho. Já o manifesta o uso da palavra consciência, que assume uma densidade técnica nos tratados da consciência, tanto pelos chamados exames de consciência, como para as tomadas de consciência. Sem dúvida, tanto em sensibilidade espiritual como em elaboração doutrinal, é no século XIII que o tema será levado à maturidade, sobretudo com a entrada massiva e provocante da filosofia grega, a de Sócrates e de Aristóteles. Mas o século XII é a idade do despertar, com suas ingenuidades, sua inovação, suas seduções sumárias. A ter-me-ei ele dispensado de prolongar o traço numa referência prospectiva aos futuros mestres da universidade do século XII, idade reflexo já de uma razão e de uma fé adultas, quando precisamente o homem adulto será definido pelo retorno sobre si, consciência, tornado o eixo e o critério da moralidade. Apegando-me ao século XII, cuidarei certamente de não desprezar a alta Idade Média. E como esquecer, nesse capital já entesourado da consciência, a tradição monástica de São Bento, a permanente luz de Santo Agostinho, sem falar dos fatos da Igreja, como dos fatos da civilização, nessa idade férrea que foi o século X? Mais precisamente, tanto mais prestigioso e fecundo se tornou esse capital, tanto mais se produziu, então, para além de uma exploração que não satisfazia mais uma humanidade em novas condições sociológicas e religiosas, um reinvestimento comandado tanto pela invenção de personalidades elevadas, como pelas aspirações coletivas a uma renovação das formas e dos objetos, a um renascimento. A sensibilidade e a embriaguez da interioridade do amor incitou, comentando o Cântico dos Cânticos, é o belo fruto tanto do gênio de São Bernardo como de uma reinterpretação da regra de São Bento fora da sacralização feudal, algo inteiramente diferente de uma reforma moral, uma criação inteiramente nova, no interior da tradição monástica. Abelardo observa que os ditos cônegos regulares, na retomada da regra e da espiritualidade de Santo Agostinho, se beneficiam de um novo nascimento, assim como de uma nova denominação. Um ordo novus substitui o ordo antiquos. Si vocabularum novitatem non habeoris. Se não te aborreces com a novidade das palavras, dirá Estevão de Tournai, por volta de 1160, descrevendo prazerosamente a proliferação das formas sacramentais. As inovações arquiteturais de Suger em Saint-Denis, as criações realistas dos escultores de Chartres saem em descoberta do cosmos, dos números e do homem. O Deus que eles adoram e representam não manifesta mais sua transcendência esotérica pelas vias de um simbolismo fantástico. Não, ele toma corpo e rosto como filho do homem. Nas paisagens e nos retratos, a natureza e o homem se reconhecem por eles mesmos, com emoção e convicção, e não permanecem mais como figuras. Do mesmo modo, em todo o campo histórico dos anos 1120 a 1160, o epíteto novus qualifica em todos os setores, desde a gramática até as artes plásticas, desde as emancipações urbanas até as teologias da história, os produtos desse frenesi na investigação de novos continentes humanos. A sensibilidade psicológica e moral à consciência, à sua irredutível subjetividade, aos seus critérios, será um dos mais significativos efeitos de suas descobertas, e como que seu denominador comum. O homem se descobre como sujeito. Sem dúvida, é uma empreitada difícil determinar esse eixo interior na coerência dos fenômenos de civilização, tão opostos às vezes em seu contexto. Como seguir esse filão em que cada pedra requer uma exploração autônoma e uma competência científica? É um belo risco. Kalos Kindunus. Desculpamo-nos desde já com nossos colegas e mestres por tirarmos assim proveito de seus trabalhos e por explorarmos com certa ousadia suas conclusões. Eles mesmos, nós o esperamos, não verão sem vantagens a projeção de suas obras para além de suas áreas de especialização. Abelardo, o primeiro homem moderno.
Se evocamos Abelardo como primeiro e típico testemunho, não é sem uma certa reação contra a insistência sumária em defini-lo como um dialético, e por isso mesmo como criador do método escolástico. Essa fórmula não é somente muitas vezes ambígua, mas por seu caráter unilateral ela reduz ainda o temperamento de nosso arauto a um traço específico, em detrimento da extraordinária humanidade desse homem e da energia inquebrantável de sua fé. Basta evocar sua famosa correspondência, obra-prima de seu estilo e de sua alma, começando por sua Historia Calamitatum. O bem da verdade, nos fenômenos sísmicos dos anos 1120 e 1160, a descoberta do sujeito foi, por ele e nele, radiosa, um dos epicentros da gestação de um homem novo. Foi a moral da intenção que provocou esse choque subversivo, incluindo seu excesso. Foi a moral da intenção que provocou esse choque subversivo, incluindo seu excesso. Moral da intenção, isto é, segundo a qual o valor de nossas ações e o julgamento que elas evocam, diante de Deus e diante dos homens, se determinam não radicalmente pelos objetos, bons ou maus em si, envolvidos por essas ações, um roubo, um assassinato, um ato carnal, mas pelo consentimento interior que damos a eles. Não é o fato de matar per si que é pecado, mas o injusto consentimento prévio ao assassinato. É a vontade de cumprir um ato proibido que constitui o mal, mesmo se essa vontade se encontra impedida de o cumprir efetivamente. Ou seja, mesmo que não façamos, que não matemos, é a vontade de matar que é o mal em si mesmo. Sem dúvida, o conteúdo objetivo de meu ato tem sua consistência. Um prazer natural não é pecaminoso quando não é desordenado, mas tanto no ato dito bom como no ato dito mal, o assentimento é o critério da moralidade, e de forma alguma a obra mesma, opus, o conteúdo objetivo, nem o resultado em sua materialidade. O efeito de uma boa intenção não pode ser mau. E o pecado está para além do desejo experimentado, da voluntas, da vontade como movimento tendencial não deliberado. O ato mesmo do pecado não acrescenta nada à culpabilidade do pecador, nem à sua condenação pela justiça divina. Radicalizando essa análise, digamos que é por seu sentido, sua significação, que vale todo o projeto humano. O objeto e o conceito que o enuncia reivindicam sem cessar um sujeito que seja agente livre, porque o homem é um ser irredutível, concebendo-se a si mesmo em sua abertura ao mundo e encontrando aí sua norma. No início de sua ética, Abelardo multiplica os exemplos para ilustrar a distinção entre o vício, disposição inscrita na alma ou no corpo, mesmo na ausência de qualquer ação, como o coxo é coxo ainda que ele não ande, e o pecado, que para ele é um ato operatio que torna culpado num desprezo implícito de Deus. Abre aspas. Deus não pesa tanto nossos atos como o valor mesmo de nosso espírito. E a ação, quer seja procedente de uma vontade boa, quer de uma vontade má, ela mesma não acrescenta nada ao nosso mérito. Fecha aspas. Exemplos os há como o daquele que mata para defender-se contra o seu agressor, do pai que se faz substituir a seu filho na prisão sem querer o aprisionamento do filho, do fornicador que peca não desejando a mulher, mas consentindo a esse desejo. Entretanto, há um exemplo mais provocante e que escandalizou São Bernardo. Os carrascos do Cristo que não sabem o que fazem e obedecem a ordens recebidas são inocentes do sangue derramado. Assim, pecamos precisamente nisto que consentimos ao ato criminoso, prontos a realizá-lo desde que o possamos. Alguém pego em flagrante delito é considerado culpável de um pecado ainda maior, mas aos olhos de Deus, sua falta não é menor do que era desde o momento em que se esforçava o quanto podia e o quanto estava nele efetivar o ato proibido, mesmo se encontrasse impedido de realizar esse mesmo ato. De modo semelhante e vice-versa, a bondade de um ato se mede por sua intenção, pela pureza de sua intenção. Não podemos manifestar de melhor maneira o valor supremo da intenção no comportamento do espírito e do coração do que evocando a própria paixão de Heloísa, discípula fiel de Abelardo, e como que a prova viva de sua doutrina.
Ela declara e defende grandiosamente a verdade e a santidade de seu amor. Meu amor é desinteressado. Ela o havia mostrado. Os senhores sabem, cumprindo sem revolta a ordem do seu esposo e manifestando, por sua entrada na vida religiosa, que ele era o mestre de seu coração e de seu corpo. Etienne Gilson comenta, abre aspas, Heloísa alcança aqui sobre Abelardo o triunfo mais completo, mas não o menos deplorável, de todos aqueles que ela jamais pôde desejar. Ela faz, enfim, que ele compreenda algo. Quereis vós amar a Deus? Nos diz ele. Então, não o ameis como eu amei Heloísa, mas como Heloísa me amou a mim. Fecha aspas. Sem seguir mais de perto a análise de Abelardo, nem retomar as ações que, por seu testemunho frequente, provocou sua tese, nem discernir as ambiguidades de sua posição, inclusive em seu vocabulário, observemos as razões psicológicas e religiosas do choque subversivo produzido, então, sobre os comportamentos mentais e institucionais assim encarados. Era arruinar pela base a disciplina moral e penitencial em curso, estabelecida que estava essa disciplina sobre a lei objetiva e as pressões do costume. Os cristãos, tanto da parte do povo como da parte de seus pastores, malgrado as prestigiosas inspirações dos padres, malgrado as finas lições dos fundadores monásticos, malgrado o senso da interioridade do evangelho, atinham-se comumente a atitudes de dócil e passiva inércia. É toda a literatura pastoral que seria necessário inventariar aqui, com o irresistível peso dos fatos sobre os princípios lembrados aqui e ali. Eis alguns de seus traços. Os mais imediatos se revelam na prática do sacramento da penitência, lugar significativo, porque comporta a consciência dos atos cometidos e depois a contradição, dupla exigência de interioridade subjetiva. Ora, a reforma gregoriana não tinha eliminado profundamente as práticas, as regras e a mentalidade que a difusão dos penitenciários célticos tinham estabelecido sobre o continente, tal como aparecem, entre outros, no penitenciário de Teodoro, da metade do século VIII. Sem que se negligencie a renúncia espiritual, a conversão do coração, o regime das sanções objetivava duramente, até nas tarifas, as densidades penitenciais, acomodadas, aliás, à grosseria dos costumes primitivos e à incultura dos delinquentes. O dispositivo do regime sobrevivia, de fato, às novas sensibilidades que já lhe arruinavam a validade. Nos fatores complexos da operação sacramental, o aparelho societário do poder da Igreja e o caráter judiciário das obrigações penitenciais infligidas cingiam a emancipação das consciências e seu juízo pessoal. Para falar segundo as categorias recebidas, as obras de reparação, satisfactio, fator objetivo e eclesiástico, sobrepujavam em muito ao arrependimento, contritio, fator subjetivo. Na linha abelardina, a contrição há de tornar-se o centro da disciplina penitencial. Ela libera imediatamente do pecado, reduzindo o papel da absolvição, que se torna declaratório, o que ameaçava mesmo o poder das chaves, quer dizer, o perdão dos pecados fundado na autoridade sacerdotal, fator societário objetivo. São Bernardo, no Concílio de Sens, 1140, denunciará esta como uma das heresias de Abelardo, mas é a partir daí que a teologia da contrição será logo elaborada, livre de criticar o subjetivismo de Abelardo pelas sentenças de Pedro Lombardo e pelo decreto de Graciano. O perdão interior de Deus não é provocado pelo padre durante a confissão, por mais que esta seja necessária. O perdão sobrevém desde o momento em que o homem chora seu pecado e ama seu Deus. Santo Tomás articulará de maneira orgânica os atos do sacramento que se unem no duplo movimento do livre-arbítrio. Motus in Deum, movimento para Deus, e motus in peccatum, movimento para o pecado. Compreende-se que Abelardo se oponha vivamente à opinião de Bernardo de Chartres, que, em seu platonismo gramatical, considera as palavras sacramentais da Eucaristia eficazes por si, mesmo se pronunciadas por um leigo. Do mesmo modo, por essa primazia do sujeito, descarta ele a posição de quem consideraria ainda não reiterável o sacramento da penitência, posição vetusta, mas ainda aceita por Gerock de Reichsberg, não sei.
e pelo liber de penitência. Abelardo, enfim, contribuirá para a eliminação decisiva, porque doutrinalmente motivada, da prática da chamada penitência solemnis, isto é, da imposição pública de sanções exteriores em benefício da penitência privada. Santo Tomás não lhe consagrará mais do que uma quaestio, em apêndice à sua doutrina da penitência. Pode-se seguir a penetração contínua desse subjetivismo na literatura penitencial, que registra e elabora, a partir de então, o cuidado de uma adaptação psicológica à personalidade do penitente. O Liber de Penitência de Alano de Lille é um bom testemunho disso, no entrelaçamento de uma evolução que se desenvolve, sobretudo a partir da legislação do Concílio de Latrão, 1215, num pulular de tratados e diretórios em duas direções, apropriadamente distinguidas por Michaud Quentin. De um lado, os manuais de confissão, elaborados em vista do exercício do exame de consciência, e, do outro, as sumas de caso de consciência, cuja casuística introduz na prática formalista da penitência os elementos de intenção, circunstância, responsabilidade, personificação e fineza psicológica que dão um novo tom. Convergindo para essa mesma atenção ao sujeito e a seus direitos, produz-se nessas mesmas conjunturas psicológicas e sociais a evolução dos procedimentos jurídicos. O século XII vê triunfar em críticas cada vez mais categóricas contra os ordalhos, os duelos judiciários, as provas do fogo ou da água, as promessas e as maldições, tudo concebido como julgamento de Deus num sobrenaturalismo sumário que operava uma alienação das consciências, transferindo para a divindade aquilo que se referia, na verdade, a discernimentos e provas de inocência ou culpabilidade. E não é somente a autoridade judiciária que se alinha nessa exigência cada vez mais verificada, mas a autoridade em geral, cujo exercício integra, mesmo em seus formulários, os valores da pessoa, de suas intenções, de sua consciência e de sua irredutível autonomia. Um certo obediencialismo, mesmo das regras monásticas, instituído, aliás, no paternalismo feudal, é agora recusado, mais ou menos sincronicamente, pelas exigências dos movimentos evangélicos durante todo o século. Um ideal de fraternidade, sociologicamente solidário das emancipações econômicas e políticas, impõe um modo de exercício novo às relações de autoridade, não somente nos comportamentos, mas, sobretudo, nas estruturas governamentais. É a concepção mesma da lei que, segundo a abertura dessa perspectiva, encontrar-se-á elaborada fora do perspectivismo excessivamente objetivo do Antigo Testamento. E isso irá até o amadurecimento de uma moral política, segundo a qual os soberanos são convidados não mais a se olhar no espelho dos príncipes, a imagem dos reis de Israel, mas a remeter-se a critérios internos estabelecidos nos tratados de regimine principum, de regimine principum, sobre o regime dos príncipes. Não tendo de nos enveredar aqui por essa alta história da teologia sociológica, atemo-nos, no que diz respeito à nossa temática, a dois axiomas, cujo uso banalizado não somente se difunde literariamente, mas influencia também as estruturas morais. O primeiro é sugestivo, inclusive em sua formulação. É o teu amor que qualifica as tuas obras. Affectus tuus opere nomen imponit. É a vontade intencional que decide sobre teu ato e o define. Essa expressão é tomada de um florilégio de Santo Ambrósio, mas ela vai adquirir valor de princípio. Alano de Lille, com todos os discípulos de Gilbert de la Porrée, o comenta, sob o impulso de Abelardo. Ele recorta a fórmula de Hugo de São Vítor, quantum vis tantus mereris. O mérito está na medida do querer. Como se o ato exterior não lhe viesse a acrescentar nada. Ou ainda, quanto intendes, tanto faces. Tu não fazes mais do que aquilo que está posto em tua intenção. A ignorância escusa, mas também são os motivos de tua ação que lhe dão sentido, valor, verdade humana. Serão esses, de agora em diante, os clichês recebidos por toda a sequência dos moralistas. Omne quod non est ex fide peccatum est. Tudo o que não procede da fé é pecado.
Esta segunda fórmula, tomada literalmente de Romanos capítulo 14, versículo 23, terá um destino mais notável ainda. Ela será o axioma oficial para sustentar moral e juridicamente os direitos da consciência. Ex fide. Entendam que a boa-fé impõe, sob pena de pecado, que se siga a consciência. Melhor seria sofrer uma excomunhão do que ir contra sua consciência, responderá Inocêncio III ao arcebispo de Bourges, e sua decisão se fixará nas decretais. Abre aspas. Porque tudo o que não procede da fé é pecado, e o que quer que seja que se faça contra a consciência constrói para a geena. A pessoa não deve, contra Deus, obedecer neste juízo, mas suportar humildemente a excomunhão. Fecha aspas. Quoniam omne quod non est ex fide peccatum est, et quidi fita contra conscientiam edificati ad gehenam, quam persona illa contra Deo non debeat in hoci judiciu obedire, sed potius ex communicationem humiliter sustineri. Essa posição, ilustrada ainda em pleno século XX pelos mais graves problemas, será universalmente retida pela teologia clássica e pelo direito canônico. São Tomás a ensina explicitamente contra o bispo de Paris, seu contemporâneo. Ele declara que somos obrigados, em consciência, a separarmos-nos da comunhão cristã quando não podemos mais crer na divindade de Cristo. Somos obrigados, em consciência, a separar-nos da comunhão cristã quando não podemos mais crer na divindade de Cristo. Não podemos agir contra a veritatem vitae, contra a verdade da vida, mesmo sob o risco de causar um escândalo. Uma vez mais, Abelardo, o primeiro, foi o doutor desses direitos da consciência errônea. Isso não quer dizer, certamente, que faz o bem àquele que age mal, crendo fazer o bem, não. Mas ele não é responsável, porque o erro, involuntário evidentemente, anula a culpabilidade. Outra posição de Abelardo, na lógica assaz rígida de sua tese, o pecado original não é evidentemente um pecado, se o pecado se julga em função da interioridade e da culpabilidade da consciência. Sem me deter nesse problema, sempre aberto sobre a ambiguidade da palavra pecado, terminarei essa evocação de Abelardo e medirei o gênio pela duração da história, considerando sua iniciativa o primeiro grande episódio no Ocidente de uma moral da pessoa, descolada de uma moral da natureza. Abelardo não é, de forma alguma, um naturalista, como foram seus contemporâneos da escola de Chartres, grandes leitores do Timeu. Seu domínio é o das disciplinas do espírito, trivium, e não o das ciências da natureza, quadrivium. Seu universo humano não se estrutura numa visão hierárquica do cosmos, incluindo a totalidade dos seres e, portanto, fornecendo a regra exterior e interior de cada um. O homem é, no grande universo, um microcosmos. A Alta Idade Média, inclusive em seus maiores mestres, e no maior quase contemporâneo Santo Anselmo, e desde os princípios de sua vida social, retinha essa configuração estável como a lei do próprio homem. Abelardo, em sua exaltação do sujeito humano, introduz uma descontinuidade nesse encadeamento. O ser humano detém os meios e o risco de uma iniciativa. Sua intenção é criadora de valor moral, mesmo que em detrimento da ordem das coisas. O homem é uma pessoa, sujeito irredutivelmente original, que realiza uma forma de ser cuja intervenção escapa, de certa maneira, à natureza. Abelardo não escreveu o admirável poema de Alano de Lille, próximo de Chartres e dos porretanos, sobre a Senhora Natureza, hipostasiada numa deusa cristã. Sem dúvida, não se deve exagerar essa descontinuidade no encadeamento dos seres e dos valores. Santo Tomás construirá uma moral em que a lei humana entra nas leis gerais da natureza com suas objetividades, mas Santo Tomás também perceberá a irredutível originalidade do sujeito e elaborará uma filosofia da pessoa. Abelardo foi seu precursor, o primeiro homem moderno. Cister e São Vítor, a interioridade do amor.
Passar de Abelardo a São Bernardo significa, sem dúvida, mudar de universo, tanto local como mental. Da turbulência das escolas urbanas ao silêncio dos vales cistercienses. Mas sua violenta oposição não contradiz em nada a nossa proposta de os considerar em conjunto nesse extraordinário florescimento das doutrinas e das experiências do amor, que foi a maravilha dos anos 1120 a 1160. Sigo com prazer a enumeração cronológica das obras então produzidas, que propõem de maneira tão sugestiva a Etienne Gilson à frente de seu São Bernardo. Que feliz paradoxo da história, que nos obriga a considerar em conjunto, todas as dimensões do homem. Não precisamos aqui descrever essas maravilhas, as quais fazem desse século, como já disse, o século da invenção do amor no Ocidente, senão para evocar sem mais, em continuidade com os mestres dessa história, como foram, por exemplo, Wilmart, Gilson, Leclerc, a capacidade de intimidade que aproximou não somente alguns grandes espíritos, mas todo um povo anônimo, atingido por esse contágio. Isso porque, se há um traço comum do amor em meio a todas as definições que dele foram propostas, em meio a todas as experiências que dele foram feitas e descritas, está sem dúvida sua extrema capacidade de interioridade. A extraordinária exaltação da consciência de si se produz à medida do dom ao amado, Deus ou criatura, paradoxalmente, em seu êxtase mesmo. A opulência do vocabulário psicológico empregado nessa análise é o exato correspondente verbal da opulência das operações do amor em suas certezas intuitivas. Elas emanam todas da comunhão com o amado, nas núpcias cujo entorpecimento produz uma total fidúcia. Impossível traduzir esse termo da língua de Bernardo. Todo temor é banido, e essa espontaneidade conquistada no dom de si é o belo fruto e a razão, ao mesmo tempo, da liberdade. Abre aspas. O amor não requer outra causa nem outro fruto além de si mesmo. Amo, porque amo. Amo para amar. Que grande coisa é o amor! Se ele volta ao seu princípio, retorna à sua origem, e refluindo para sua fonte, dela extrai o que transborda sem fim. Fecha aspas. São Bernardo pode ser ouvido aqui no canal, aliás. É evidentemente do amor de Deus que se trata em São Bernardo e Guilherme de Saint-Thierry, porque somente ele pode realizar essa perfeição, uma vez que somente ele pode, sem reduzir a dualidade que exige o amor, realizar-se na unidade do espírito, quer dizer, na semelhança que é para os espíritos o equivalente da união carnal na ordem do corpo. O homem torna-se, assim, imagem de Deus. Não somente a aquisição da virtude que nos torna semelhantes à perfeição de Deus, mas identidade de espírito que é, ao mesmo tempo, o amor que Deus tem por si e o amor que nós temos por Ele. Mais Deus me é íntimo, mais eu sou íntimo a mim mesmo. A semelhança divina é a forma, mais se é invadido por essa forma, mais ela é ela mesma. O círculo da interioridade é perfeito. De ti proceda a consideração sobre ti mesmo, mas não apenas isso. Também em ti ela termine. Até proinde incipiat tua consideratio, non solum autem, sed ed in te finiatur. Até proinde incipiat tua consideratio, non solo autem, sed ed in te finiatur. Assim se resolve o paradoxo do êxtase, o excessus mentis, que se apresenta como uma perda de si mesmo, uma perda de seu próprio, que, como uma quase anulação, leva a mente, na verdade, ao seu ponto mais alto, numa extravagante conformidade ao outro, à plenitude do ser. Experiência de todos os amores. Possuir Deus é se possuir a si mesmo. Não há nada de panteísmo nisso. Porque o amor faz que, na vontade de que o outro seja o outro, o amado seja tanto mais ele mesmo, quanto mais ele é amado. Passando a São Vítor, não saímos do quadro cronológico, cuja coerência cultural é marcante, não somente nas altas zonas do espírito, mas em uma multiforme criatividade, desde a poética dos trovadores até a invenção da ogiva em Saint-Denis, desde o naturalismo de Eva Carnal e pura de Autain, até a primeira filosofia política da soberania fora do mito do Sacro Império. Mas aí mesmo,
experimentamos a mais extrema flexibilidade das variações sobre o tema do amor e na percepção de suas intimidades. É irritante que certa teologia despersonalize essas expressões irredutivelmente singulares e as reduza a princípios pobremente objetivos. Se fosse preciso determinar, com base em seu solo sociológico, a originalidade dos vitorinos, diríamos, muito sumariamente, que em face do feudal São Bernardo, reencontramos aqui, numa colegiada urbana, implantada num bairro da periferia de Paris, em expansão, homens ultrassensíveis às inovações de um mundo emancipado da economia agrária e membros de comunidades onde se engendra um novo tipo de relações humanas, com uma intensa circulação dos bens e das pessoas. As novas disciplinas entram no mesmo nível em São Vítor, e Hugo estabelece não somente a coordenação dessas disciplinas, mas também seus valores humanos e cristãos numa cristandade desfeudalizada do estado monástico. Muitos vestígios da idade anterior permanecem, como é o caso da qualificação das artes mecânicas, às quais se associa ainda a velha etimologia de artes adulterinas. Moekie, compreendam, para a vida do espírito. Mas também aquela lucidez audaciosa na contemplação da natureza e na confiança na razão. Hominis natura rationem parit, et nihil in universitate infecundum est. Toda a natureza pare a razão, e nada no mundo é infecundo. Só por essa palavra, Hugo já merece a reverência de todos os tempos. O admirável, e isso é pleno de sentido também para o nosso século, sedento de mudanças e de novidades, o admirável é que essa turbulência urbana e esses apetites intelectuais não reduzem de modo algum a atividade do espírito, nem a suavidade ardente da contemplação. Entre todos, Ricardo, uma geração depois de Hugo, é testemunha disso. Como para Bernardo e Guilherme de Saint-Héry, remetemos às análises que, já há 20 anos, renovaram a memória dos vitorinos. Queremos mesmo insistir, ainda mais que na moral da consciência e da intenção, na capacidade de análise de si, sob o conhecimento de Cristo e por ele, que manifestam o Benjamin Maior e o Benjamin Menor e o De Trinitate, digna réplica de Santo Agostinho e tantos outros opúsculos, de uma totalidade totalmente diferente, de uma tonalidade totalmente diferente das Meditaciones de Giggs, o Cartucho, ou dos comentários cistercienses do Cântico dos Cânticos. O vocabulário da interioridade e a análise da consciência manifestaram a capacidade criadora da língua latina desse tempo, mais ainda talvez que entre os monges, a ponto de ainda hoje nos comprazermos em utilizá-lo. Ocorre que às fontes bíblicas, às expressões afetivas, acrescenta-se em São Vítor uma erudição técnica que alimenta o repertório de um tipo novo de descrições, de classificações, de definições. Distinguirei 2 fatores na gênese e no clima dessas experiências e desses conceitos. Em Hugo, a referência ao historiador bíblico e a sua literalidade, que, sem ter sempre sucesso, expurga uma alegorização moral imperante quase sistematicamente nas homilias dos abades cistercienses da segunda geração. E em Ricardo, a estima da atividade apostólica, que além de um transbordamento da contemplação, é um valor evangélico direto.